Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Dar foi iniciado. Você quer ativar o status da estrela da constelação de Leão de Frank Lampard e dar a ele sua armadura de ouro de leão. Depois de 3 segundos, a voz fria e misteriosa apareceu na cabeça de Fei. Fei não ouvia a voz há algum tempo e ficou atordoado pela voz e pela mensagem que ela estava lhe dando. Fei havia estimado que essa voz fria e misteriosa estava associada a um mundo de diabo, e provavelmente era a voz do sistema de jogo, mas agora ela apareceu de repente e estava contando a Fei sobre que status da estrela e armadura de ouro de leão. Isso imediatamente inverteu as hipóteses anteriores de Fei. Talvez essa voz estivesse associada a um mundo de diabo, mas não pertencia a ele. Uma maneira melhor de descrever o relacionamento entre os dois era controle. Essa voz fria e misteriosa governava acima do mundo de diabo. Mas agora, Fei não tinha muito tempo para pensar. Ele deu a resposta subconscientemente, sim. Então, aconteceu o que foi descrito. Esta armadura de leão que Fei projetou e que Charcy forjou usando os restos dos demônios e cobriu usando a essência de ferro negro brilhou uma luz penetrante. Os 96 componentes flutuaram no ar e voaram automaticamente para o corpo de Lampard. Habilidade milagrosa. Dar foi uma das 3 habilidades milagrosas que Fei obteve quando se tornou o líder supremo do acampamento das mercenárias. Fei imediatamente surgiu com uma possibilidade. Depois que ele completou todas as missões no acampamento das mercenárias usando todos os seus 7 personagens, suas recompensas incluíam as 3 habilidades milagrosas, aprender, dar e invocar que podiam ser niveladas. Agora parecia que a capacidade de nivelamento dessas habilidades estava além das expectativas de Fei. Antes de subir de nível, Fei foi capaz de usar dar e presenteou Drogba com um capacete de touro e Pierce a Excalibur. Depois de subir de nível, ele foi capaz de dar a Lampard o status da estrela e a armadura de ouro de leão. Lampard balançou o punho após sentir o poder que esta armadura sagrada lhe trouxe. O ar se moveu como se nada tivesse acontecido. No entanto, Fei e os outros guerreiros descobriram algo inacreditável. Depois que Lampard balançou o punho, um amassado circular em forma de punho com cerca de 1 metro de diâmetro apareceu instantaneamente na Fortaleza Negra que estava a cerca de 20 metros de distância da torre de vigia. Embora fosse um amassado, era bem profundo. As bordas do amassado eram tão limpas que parecia que o amassado em forma de punho estava lá desde o começo e não foi perfurado por alguém depois. Não havia rachaduras nem nada. Então, um ruído profundo e estrondoso soou como se o ar tivesse explodido devido à alta pressão. Que soco rápido! É esse o aumento de poder que a chamada armadura de leão trouxe para Lampard? Embora Drogba, Pierce, Oleg e Torres tivessem visto muitos eventos milagrosos criados por Fei, seus cérebros ainda estavam em branco quando viram isso por um momento. Eles não conseguiam acreditar que a força de Lampard havia aumentado mais de 2 vezes. O que era mais místico era que uma energia iminente e vaga que não era energia guerreira nem energia mágica envolvia Lampard. Essa energia parecia antiga, pacífica, ilimitada, como se fosse de entre as estrelas. Eles só se sentiam assim sobre as inúmeras estrelas no céu. Fei se recuperou rapidamente do choque. Ele sentiu que as 3 habilidades milagrosas, aprender, dar e invocar não eram tão simples. Ele esfregou o queixo e de repente puxou a espada longa da bainha que estava na cintura de Torres. Ele apertou sua mão, e alguns golpes voaram em direção aos braços, peito, cintura, coxas e joelhos de Lampard como relâmpagos. Os golpes eram tão ferozes que pessoas como Drogba até sentiam o cheiro de sangue. No entanto, Lampard apenas ficou ali e não se moveu. Nem mesmo os guerreiros na torre de vigia ficaram surpresos. Suas expressões não mudaram, pois eles confiavam 100% em seu rei. Na noite escura, as faíscas apareceram e eram muito chamativas. A espada na mão de Fei sofreu muita tensão e quebrou em 4 pedaços, caindo no chão. Usei toda a minha força. Fei disse com um sorriso no rosto. Embora a enorme força vinda dos golpes tenha empurrado Lampard, que era um guerreiro poderoso, 5 passos para trás, os golpes nem mesmo deixaram um amassado ou uma marca na armadura de leão. Era indestrutível. A resistência do resto dos demônios não decepcionou Fei. Além disso, estava claro que a armadura protegia além do dano físico. Sob tais golpes agressivos, 60 a 70% da força era cancelada por ela. Lampard não se sentiu desconfortável com sua expressão. Os guerreiros na torre de vigia perderam toda a capacidade de raciocínio. Então, o que foi mais mágico ocorreu, quando Lampard levantou levemente os braços, uma imagem da cabeça de um leão rugindo e furioso que era formada por 96 estrelas apareceu vagamente atrás dele. Parecia real e fascinante. Então, esses 96 componentes que representavam as 96 estrelas acenderam em uma chama e se desmontaram do corpo de Lampard e se reformaram na forma de leão de ferro preto como se ainda estivesse no baú. Então, o baú preto que tinha símbolos de leão dourado gravados por todo ele e um rei segurando um cetro flutuou automaticamente no ar e conteve o leão de ferro preto nele.
Então o baú fechou quando uma luz negra brilhou. No momento em que a luz brilhou mais forte, ela atingiu o corpo de Lampard e desapareceu. Isto é uma arma de guerreiro? Frank, você avançou para um guerreiro de rank Lua. Assim que Torres viu essa cena, ele pensou em algo e gritou. Todos os outros na torre de vigia também ficaram chocados. No continente Azeroth, guerreiros e magos de classificação estelar estavam na base da pirâmide. Somente depois que esses guerreiros avançassem para a classificação lunar, eles teriam realmente passado pelo primeiro limiar e poderiam começar a treinar de verdade. O método de treinamento para guerreiros de classificação lunar era completamente diferente do de guerreiros de classificação estelar. Depois de atingir o pico de 9 estrelas, um corpo humano não conseguia conter mais energia guerreira ou energia mágica. Era impossível armazenar mais energia no corpo para melhorar a força. Os ancestrais inventaram muitas maneiras de melhorar a força. A escolha mais comum para um guerreiro era encontrar uma arma de alta qualidade que tivesse um espírito semelhante o suficiente e torná-la sua arma guerreira natal. Guerreiros de classificação lunar eram capazes de manter sua arma guerreira dentro de seu corpo, assim como Lampard mantinha a armadura de ouro de leão em seu corpo. Foi por isso que Torres pensou que a armadura era uma arma guerreira e pensou que Lampard havia avançado instantaneamente para um guerreiro de classificação lunar. Não, é. Lampard disse enquanto balançava a cabeça. É um estado realmente estranho. Não consigo explicar. Fez sorriu enquanto mudava para outro tópico. Cada armadura sagrada corresponde a uma constelação, então elas são únicas. Elas são feitas de material precioso, então apenas heróis que deram uma grande contribuição ao reino de Chambord receberão sua própria armadura sagrada. Lampard tem protegido a família real pelos últimos 4 anos seriamente e impediu que o conspirador Bazir chegasse ao poder. Ele também me ajudou, o rei, a derrotar os inimigos de armadura negra e a colisão dos 9 reinos. Ele acumulou muitos méritos, e é por isso que o recompensei com a armadura de ouro de leão. Vocês têm alguma objeção? De jeito nenhum, majestade. A inveja no rosto do jovem loiro Torres não podia ser escondida. Era muito diferente de ciúme. Motivação brilhava em seus olhos. Eu contribuirei para Chambord um dia e ganharei minha própria armadura sagrada. Eu concordo com sua decisão 100%, majestade. O Sr. Lampard merece. Drogba coçou a cabeça e riu. Percy e Oleg também não tinham objeções. Percy recuperou sua vida por causa de Fei, e Oleg tinha seu status atual porque Fei o protegeu usando seu prestígio pessoal e créditos. Ele parecia ser um membro dos capangas de Bazir e seu final não seria melhor do que o do juiz militar Conca de outra forma. Além de sua própria lealdade, o efeito da poção Hulk os torna ainda mais leais. Se alguém capturasse Fei e pedisse para eles se matarem, eles fariam isso sem hesitação. No entanto, vocês também têm méritos. Percy, para proteger Chambord, você usou seu próprio corpo para bloquear as espadas dos inimigos e derrubou uma escada de cerco. Você quase morreu por isso. Drogba, quando enfrentou milhares de inimigos de elite com armaduras pretas, você ousou me seguir, o rei, e atacá-los para enfrentar centenas. Você matou mais de 100 inimigos e ficou gravemente ferido. Vocês também ganharam méritos da batalha com os 9 reinos e hoje. Vocês dois também merecem armaduras sagradas. Quando Fei disse isso, ele virou a palma da mão e tirou 2 baús de ferro do seu espaço de armazenamento. Quando os 2 baús se abriram, um magnífico e dominante touro de metal preto e uma cabra de metal preto com 2 chifres apontando para o céu apareceram. Semelhante à armadura de Lampard, a constelação de Touro continha 125 estrelas, então a armadura de ouro de Touro continha 125 componentes. A constelação de Capricórnio continha 50 estrelas, então a armadura de ouro de Capricórnio continha 50 componentes. Cada componente representava uma estrela no céu e tinha um poder estelar diferente. Enquanto Fei respondia aquela voz fria e misteriosa em sua cabeça e iniciava a dar. Tanto Drogba quanto Percy tiveram seus status de estrela abertos. A armadura de ouro de Touro e a armadura de ouro de Capricórnio encontraram seus donos e voaram até eles. Sob as estrelas, eles se prenderam às 2 pessoas com uma chama de energia. Instantaneamente, ambas as pessoas sentiram o poder e a conexão que Lampard estava sentindo um momento atrás. Ao mesmo tempo, a antiga, pacífica e ilimitada energia estelar também apareceu em seus corpos. Embora fosse vaga, estava lá. Em termos de vocês dois, vocês estabeleceram méritos e devem receber as recompensas também. Elas não estarão completas, apenas um aviso. Fei olhou para Oleg e Torres e deu a eles as recompensas apropriadas. Torres obteve o Arco de Deus, que era um componente da armadura de ouro de Sagitário, e Oleg obteve a armadura do peito e a arma do punho da constelação de Câncer. O segundo dia. Depois que a força expedicionária cozinhou e tomou café da manhã, eles começaram a se mover sob a fumaça das fogueiras. Os escravos da mina estavam voltando para Chambord com Lampard, Percy e Drogba. Depois de obter os itens das 3 constelações, sua força aumentou dramaticamente,
e eles não teriam problemas em termos de proteger os antigos escravos da mina de volta para Chambord. Fei, por outro lado, liderou a força e continuou marchando em direção à capital do Império com a princesa mais velha. Os dois grupos fizeram uma promessa de que se encontrariam na planície fora da capital em 6 dias, antes do pôr do sol. A brisa da manhã estava um pouco fria, e o brilho da manhã era vermelho como sangue. A fortaleza da Pedra Negra estava movimentada novamente. Após a batalha de ontem, quase 4.000 soldados de elite da Pedra Negra foram mortos aqui. Exceto pelo sangue e cadáveres no chão, também havia muitas armaduras e armas abandonadas. Antigos escravos de Minas que testemunharam o que aconteceu ontem não hesitaram em arrancar as armaduras e armas dos cadáveres de seus inimigos para se equiparem. Então, eles levaram tudo o que era valioso e encheram uma dúzia de carruagens de cavalos. Embora a maioria dos escravos libertos não estivesse em boas condições devido ao sofrimento de longa data, seus espíritos foram elevados desde que o Rei Santo de Chambord desceu do céu e os salvou. Com a nova esperança, eles se reuniram em informações sob a liderança de Lampard. As pessoas no continente Azeroth valorizavam e enfatizavam o poder e a força, então a maioria dos homens sabia como montar cavalos e usar armas. Atualmente, os homens estavam montando nos cavalos de guerra roubados dos estábulos, e as mulheres e crianças estavam montando na carruagem para fins de proteção. Com armas sacadas e uma tonelada de espírito assassino, esta tropa parecia um pouco dominante. Os dois grupos seguiram caminhos separados. Os 3 guerreiros liderados por Lampard saudaram Fei e então partiram. Por um momento, despedidas e orações ressoaram na praça fria da fortaleza durante o outono. Nesse momento, o garoto magro Modric ajudou o velho Zolaz a caminhar até Fei. Depois de saudar Fei como um de seus súditos, o ancião ajoelhou-se no chão. Sua Majestade, por favor, deixe-me juntar-me à sua força expedicionária. Estas montanhas do Sol Ardente são remotas, desertas, cobertas de névoa e perigosas. Existem regiões de florestas e regiões de montanhas íngremes. Se a força expedicionária não tiver um guia, é muito fácil se perder lá. Fui levado para cá e me tornei um escravo quando tinha 26 anos. Vivo aqui há 21 anos e conheço cada pequeno caminho, minas, estradas e bestas ferozes nestas montanhas. Prometo que, com a minha ajuda, as forças de Chambord podem atravessar as montanhas do Sol Ardente no menor espaço de tempo. Mas seu corpo. Como um idiota de alto nível quando se tratava de direções, Fei conhecia a luta de se perder. Foi por isso que depois que ele ouviu isso seus olhos brilharam. O que o velho Zolas disse fez sentido, Fei precisava de um guia ao liderar a tropa por essas montanhas das quais ele não sabia nada. Mas o ancião na frente dele ainda estava se recuperando de seus ferimentos e tortura. Embora as poções do mundo de Diablo o ajudassem a se curar, seu corpo ainda estava em uma condição exausta. Viagens militares de longo prazo só piorariam isso. Não se preocupe comigo, Majestade. Meus ossos velhos ainda são duros. Este ancião era muito resistente. Com seus cabelos brancos balançando ao vento, ele deixou a ajuda de Modric e levantou uma pedra preta que pesava cerca de 100 quilos ao lado dele com seus braços. Ele disse com um tom de vanglória: Majestade, olhe. Este velho ainda pode levantar pedras enormes. Por favor, deixe este velho Zolaz contribuir para a revolta de Chambord quando eu ainda posso andar. Zolaz ficou emocionado e gritou: Por mais de 20 anos, eu estive esperando por este dia por muito tempo. Fei ficou tocado pela paixão e coragem do ancião. Ok, se for esse o caso. Oleg, traga uma besta de chamas rugindo aqui e entregue ao nosso guia experiente. Quando ele disse isso, Fei olhou para Modric que estava olhando para ele e sorriu. Carinha, venha cavalgar com o tio Zolaz. Você vai ter que cuidar dele no caminho. Ah, sério? Obrigado, Majestade. Salve, Majestade. O pequeno Modric quase pulou no ar de excitação. Ele queria pedir ao rei para deixá-lo se juntar à força, mas não esperava que o rei dissesse isso primeiro. A cena de Fei sorrindo e estendendo a mão para ele sob o sol que Modric viu quando ele acabou de acordar de um desmaio estava gravada na alma desse garoto loiro e magro. Ser capaz de seguir o rei por aí foi a melhor notícia que ele ouviu em muito tempo. O diretor Oleg apareceu rapidamente com uma forte besta de chamas rugindo. Após várias gerações de cultivo, esta besta demoníaca de nível 4 se tornou obediente e domesticada. No entanto, a natureza mais calma fez com que seu poder de besta demoníaca de nível 4 diminuísse também. Foi por isso que eles foram derrubados pelos homens fortes em armaduras pesadas de cavaleiro. Mas depois de serem alimentados com um pouco de poção Hulk que foi misturada em sua comida, eles tinham sinais de atavismo, assim como o gordo Oleg estava mostrando sinais de uma segunda juventude. A capacidade de carregar e atacar peso dessas bestas aumentou dramaticamente, e a energia da chama vermelha clara surgiu ao redor de seus cascos, assim como as bestas de chamas rugindo selvagens. As presas em suas bocas cresceram e se tornaram afiadas, e sua natureza selvagem voltou.
Embora tenham se tornado ferozes e agressivos novamente, eles eram obedientes a seus mestres. O pequeno Modric ficou animado e correu até os animais para pegar as rédeas. No entanto, esta besta de chamas rugindo de repente ficou agressiva quando viu um estranho se aproximando dele. Ele levantou seus cascos dianteiros vermelhos e estava prestes a pisar forte. O grande cão preto de repente abriu os olhos e latiu com raiva. Uma cena engraçada ocorreu. Como se fosse o chefão ensinando uma lição ao seu capanga, esta besta de chamas rugindo recuou seus cascos envergonhadamente. A única coisa era que ele não deixava Modric e Solaz chegarem perto dele. Fei também se sentiu um pouco envergonhado. Ele não esperava que essa besta não lhe desse nenhuma cara. Quando ele quis voltar ao modo druida e falar com esse pequeno sujeito, uma bela figura passou por ele. Dedos finos como jade acariciaram levemente a cabeça dessa besta de chamas rugindo e ela sorriu como um sinal para Modric e o velho Solaz. Algo chocante aconteceu. A feroz besta de chamas rugindo caminhou até as duas pessoas e se ajoelhou obedientemente. Ângela, como você fez isso? Quando a tropa começou a se mover para fora da fortaleza da Pedra Negra, Fei perguntou com um sorriso no rosto. Ele estava montado nas costas de Pretinho com sua noiva nos braços. Com a leve fragrância corporal em seu nariz, o vento frio do outono não parecia mais tão ruim. Embora a manhã estivesse fria, Ângela não queria andar na caravana. Ela estava usando um vestido branco fino. A borda do vestido estava esvoaçando ao vento, e cobria apenas 2/3 de sua coxa. Por baixo do vestido, ela estava usando jeans pretos justos. Ela estava fabulosa com o contraste de branco e preto. Foi ideia dela pedir para Fei andar com ela em Pretinho. A garota não ousou mostrar rápido que estava caindo ou se importar com as bênçãos gentis das pessoas ao seu redor. O sorriso e os olhares que os outros davam a faziam corar. Ela só sentia os braços fortes em volta de sua cintura e os ombros grandes e quentes atrás dela. Eu realmente não sei. Ângela franziu a testa ao ouvir a pergunta de Fei. Eu sinto que eles podem me entender, eles são gentis, fofos, como bebês. Foi a mesma resposta. Fei sorriu. Ele levantou a hipótese de que Ângela tinha um poder desconhecido que faria todos os animais se sentirem íntimos dela por alguma razão misteriosa. Quando os soldados estavam tentando treinar as bestas de chamas rugindo e cavalos de guerra antes, sua habilidade foi utilizada em grande grau. Não importava o quão feroz ou agressivo o animal fosse, ele ficava calmo e fofo na frente dessa garota e seu sorriso puro. No entanto, era óbvio que a própria Ângela não havia descoberto de onde vinha essa habilidade. Enquanto os dois conversavam, a equipe já havia saído da Fortaleza da Pedra Negra pelo Portão dos Fundos. Não posso deixar esta fortaleza para o Reino da Pedra Negra e seu ambicioso rei diabólico. Depois que todos saíram, Fei usou sua força bárbara e fez com que várias paredes defensivas e edifícios na fortaleza caíssem no chão. Esta fortaleza, que foi cuidadosamente construída e mantida por várias gerações de reis, se transformou em uma terra devastada. Se o Reino da Pedra Negra quisesse restaurar sua antiga glória, eles precisariam passar pelo menos 3 anos consertando esta fortaleza. No dia seguinte, a marcha da força expedicionária foi muito tranquila. Quanto mais as tropas se aprofundavam nas montanhas do Sol Ardente, mais perigo havia. Terrenos estranhos e penhascos estavam por toda parte. Árvores centenárias bloqueavam o sol, dificultando que ele brilhasse no chão. À medida que o meio-dia passava, a visibilidade já estava ficando fraca. Quando a noite chegou, uma enorme névoa branca apareceu, e a visibilidade estava muito ruim. Pedras e árvores estavam por toda parte na lateral da estrada, e grossas camadas de folhas e musgo seco com um pequeno cheiro podre enchiam a estrada. Sem marcos e pontos de referência claros, era muito fácil se perder. Nesse ponto, Fei estava feliz por ter o Solaz, o GPS que não precisava de bateria para funcionar. Como o ancião disse, ele realmente conhecia todas as estradas nas montanhas de cor. Não importava se era uma estrada limpa ou um caminho abandonado há muito tempo, ele sabia onde elas estavam. Toda vez que parecia não haver para onde ir, ele conseguia apontar um caminho e poupava muito tempo e problemas para a tropa. A tropa encontrou algumas minas de propriedade da Pedra Negra no caminho, e Fei enviou o gordo diretor Oleg para destruir as minas, matar os guardas e libertar os escravos da mina. Como os escravos da mina de Chambord foram reunidos pelo rei da Pedra Negra, Fei não precisou enviar seus homens para cuidar deles e guardá-los de volta para Chambord. Havia algumas pessoas como o velho Solaz que conheciam o caminho ao redor da montanha. Todos os escravos da mina mal podiam esperar para ir para casa, então eles se ajoelharam para agradecer a Fei e aplaudiram enquanto desapareciam na névoa com colegas do mesmo reino. Depois de mais 3 horas de marcha, as montanhas do Sol Ardente já estavam tão escuras que era difícil viajar. Embora o sol não tivesse se posto, as grandes árvores bloqueavam a luz. Vossa Majestade, lembro que há um lago não muito longe. Há também uma grande área coberta por pequenas pedras que é boa para montar acampamento. Que tal descansarmos aqui durante a noite? O velho Solaz montou na rugindo das chamas Beast sugeriu. Ok.
Fei assentiu enquanto olhava para Ângela que já havia adormecido em seus braços. Depois de cerca de meia hora, um pequeno lago claro apareceu. Havia grama no chão, mas era amarela e semi-seca, como um lindo tapete que foi colocado no chão. Não muito longe, havia uma pequena floresta feita de pedras grandes. O terreno não era ruim, pois as pedras eram planas e secas. Era um ótimo local para montar o acampamento. No outono, esta vista das montanhas e lagos era fascinante. No entanto, Fei franziu a testa. Já havia fogo e luzes ao redor do lago, e havia muito barulho feito por humanos. Já havia pessoas lá, e havia muitas delas. Isso é estranho. Poucas pessoas sabem sobre esse lago. Como tem tanta gente aqui? Vendo que a maior parte da área perto do lago já estava ocupada, o velho Zolais ficou um pouco perplexo. Como o acampamento que ele recomendou ao rei já estava ocupado, ele sentiu que não fez um bom trabalho como guia. Sem problemas, vamos dar uma olhada primeiro. Fei viu a luz da tocha à distância e sorriu. Vejo que ainda há alguns lugares perto do lago. Embora possa estar um pouco lotado, deve ser o suficiente para nos acomodarmos. Mas, neste exato momento, uma flecha branca com plumas de sangue fresco de repente disparou da distância escura e foi inserida bem no chão diante de seus pés. Metade da flecha já estava no chão, com sua haste ainda tremendo. As gotas de sangue se espalharam por toda a parte, e junto com a flecha veio um grito autoritário de uma árvore distante. O grupo mercenário Borda de Sangue está se estabelecendo e cuidando de alguns assuntos aqui. Saia se não quiser morrer. A flecha de pena branca pingando sangue significava que dar um passo à frente seria sinônimo de morte. Tal aviso era muito popular na terra de Azeroth, e o exército da expedição de Chambord uma vez o usou no território do Reino da Pedra Negra. Embora as palavras ditas tenham sido um pouco rudes, ainda eram razoáveis. Se realmente há um grupo de mercenários que estava cuidando de algum negócio privado à distância, foi realmente imprudente e indelicado para o grupo de Fei simplesmente passar por eles. Mas, depois de ouvir o cara dizendo seu nome, o rosto de Fei mudou imediatamente. Não apenas Fei, o velho Zolaz e o jovem Modric ao lado de Fei também começaram a tremer incontrolavelmente. Eles cerraram os punhos com força, e uma chama feroz ardia em seus olhos. Grupo Mercenário Borda de Sangue. Na verdade, é o Grupo Mercenário Borda de Sangue. Essas 4 palavras simples, para os inúmeros escravos mineiros de Chambord, na verdade representavam um pesadelo aterrorizante. Porque 80 a 90% dos escravos mineradores de Chambord foram todos capturados e vendidos para as minas de minerais escaldantes dentro do Reino da Pedra Negra por todos os tipos de métodos usados por este grupo mercenário, seja em plena luz do dia ou no escuro. Borda de Sangue era um grupo mercenário de nível 5, e era bastante respeitável no Império Zenith. Havia alguns lutadores de elite no grupo, seu nome infame foi espalhado muito longe, e eles aceitariam qualquer missão mercenária para ganhar dinheiro. Capturar escravos era uma das principais maneiras deste grupo mercenário reunir dinheiro, e muitos países subsidiários de nível 5 ou 6 no Império eram frequentemente intimidados por este grupo. No entanto, uma vez que esses canalhas experientes no grupo agiam de forma muito astuta e cautelosa, e eles tinham uma organização rigorosa e eram secretamente apoiados por alguma aristocracia imperial, eles nunca deixaram para trás nenhum sobrevivente ou evidência quando executaram missões. É por isso que, mesmo que um problema chegasse à corte imperial, a equipe de aplicação da lei do Palácio dos Cavaleiros Imperiais não seria capaz de fazer muito a respeito. Vale a pena mencionar que, em Azeroth, os mercenários são uma força peculiar. Eles não pertencem a nenhum reino, mas ainda assim penetraram em todas as partes do continente, aceitando todos os tipos de comissões de diferentes forças ou partidos, incluindo entrar em guerras. Suas sombras até apareceriam em algumas guerras entre diferentes impérios. Em termos de força, alguns grupos mercenários poderosos, embora não tivessem nenhum território ou título definido, ainda estavam equipados de forma comparável a impérios. E o grupo Borda de Sangue era um dos 3 principais grupos mercenários do Império Zenith. Fei pulou do grande cão preto e acariciou sua cabeça. Essa coisa entendeu Fei imediatamente e carregou a sonolenta Ângela para o centro do exército. Fei olhou para uma árvore gigante de 100 anos à distância. Seus olhos eram como relâmpagos e ele imediatamente viu um mercenário magro de aparência fria com uma besta em pé no galho. Ele estava vestido com um pano preto escuro, e havia um símbolo de facão vermelho sangue bordado na manga e na gola de seu pano, e ele estava sorrindo e rindo provocativamente na direção de Fei. Fei sorriu para ele, revelando seus dentes brancos. Então ele levantou o braço com a flecha branca pingando sangue na mão e a quebrou ao meio. Este movimento significou: vai se fuder. Ele estava buscando vingança, nunca iria parar até a morte. O rosto do mercenário baixo e magro mudou de repente, e ele ficou ainda mais chocado depois de ver o grande exército atrás de Fei. Ele levou a mão às costas, puxou uma coisa parecida com um chifre, colocou-a ao lado da boca e estava prestes a soar para avisar seu grupo. No entanto,
Uma flecha afiada perfurou silenciosamente o céu noturno, na boca dele que acabará de abrir. O mercenário baixo e magro nem sequer conseguiu gritar e caiu da árvore. Ao mesmo tempo, uma sequência de flechas foi disparada da corda do arco do jovem loiro Fernando Torres. A velocidade das flechas afiadas era incrivelmente rápida, mas não fez nenhum som chocante. No entanto, o sangue começou a brotar, assim como o toque frio do deus da morte. As flechas facilmente mataram os outros batedores em várias outras árvores. Uma flecha tira uma alma, e todas as flechas foram implacáveis. Fei sorriu para o adolescente loiro ao lado dele e lhe deu um olhar de apreciação. Era de fato uma boa ideia cultivá-lo na direção do Cavaleiro de Ouro de Sagitário. O talento de Torres no arco e flecha era de fato raro. Flanco. Fei fez um gesto, então Varden Oleg, Torres, Sek todos lideraram 10 cavaleiros do Zodíaco e rapidamente começaram a se aproximar de 3 direções. Fei apenas trouxe o velho Zolaz e Modric, e eles caminharam casualmente em direção à luz do fogo distante à vontade. À beira do lago, a noite gradualmente se aprofundava. Do lado da Floresta da Pedra ao lado do lago, as tochas queimavam alto com faíscas, e 2 grupos de pessoas estavam em confronto. Um lado parecia ser um grupo de caravana, cerca de 40 pessoas, todas com armaduras leves. Estavam todos bem vestidos e estavam firmemente cercados no meio. Todos eles tinham uma expressão nervosa, e alguns até começaram a suar. O líder era um ancião com um nariz vermelho e estava em uma túnica preta, e em seus lados esquerdo e direito estavam um espadachim de branco e uma mulher encantadora em uma saia vermelha. Todas as 3 expressões eram desconfortáveis, e eles guardavam as 3 carruagens atrás deles. Cercados por eles estavam mais de 200 pessoas, todas vestindo uma roupa vermelha escura com o símbolo sangrento do facão bordado em suas roupas. Eles não eram apenas superiores em números, suas armas também eram de um nível mais alto, e eles também tinham 10 fortes usuários de besta mirando no centro. Essas flechas frias de besta definitivamente poderiam penetrar a armadura de um cavaleiro de armadura pesada, assim como o ceifador da morte, colhendo vida livremente. E de pé na frente estavam 4 pessoas parecidas com líderes em armaduras leves vermelhas escuras. Havia um cara gigante musculoso de um olho usando um tapa-olho preto, uma pessoa de meia-idade aparentemente humilde e simpática, um jovem branco e magro que ficava olhando para a jovem de vermelho do lado oposto, assim como uma linda garota de cerca de 18 anos. A atmosfera entre os dois lados era obviamente hostil. Provavelmente porque umas 20 pessoas já morreram no local. A maioria delas foi morta por besta, e elas claramente pertencem ao lado desfavorecido. O grupo mercenário borda de sangue? O velho de nariz vermelho e túnica preta segurando uma varinha mágica rugiu em uma voz profunda. Seu grupo é louco? Um pequeno grupo mercenário de nível 5 realmente ousa colocar as mãos no grupo da caravana Soros. Você não tem medo de que o presidente Soros libere sua ira depois de descobrir e nivele seu grupo borda de sangue ao chão? Você está realmente certo, o reverendo gerente Reknap. O grupo Soros está realmente carregado, e se fosse em qualquer outro momento, nem mesmo 10 grupos mercenários borda de sangue ousariam fazer isso. No entanto, desta vez vocês pensaram que eram espertos o suficiente para pegar o atalho através das montanhas queimadas e foram acidentalmente notados pelos meus irmãos. Isso não é a vontade de Deus? Depois de matar todos vocês, o presidente Soros não saberá de nada sobre isso, e como ele colocaria as mãos em nosso grupo mercenário borda de sangue? O líder musculoso de um olho da equipe borda de sangue sorriu e não se comoveu com as palavras do ancião Retnaped. Como vocês realmente descobriram sobre isso? O ancião de túnica preta segurou firme sua varinha e perguntou, pois ele estava um pouco relutante em aceitar o destino. Sobre esse assunto, você pode perguntar à morte você mesmo. O sujeito musculoso e careca estava com medo de qualquer outro acidente, ele não estava disposto a dizer mais nada, e estava prestes a acomodar seus arqueiros de besta para atirar. No entanto, seu rosto mudou de repente como se ele tivesse ouvido algo, e então ele imediatamente se virou para olhar para longe. Este movimento de repente deixou todos um pouco perplexos, e então eles seguiram a visão do homem musculoso e careca e olharam, e notaram que havia na verdade um jovem adolescente em armadura leve preta casualmente passeando como se estivesse dando um passeio. Sua expressão era extremamente relaxada, e atrás dele seguiam um ancião e uma criança. O ancião tinha a cabeça cheia de cabelos brancos, e a criança era magra como um pedaço de bambu, como se não tivesse recebido nutrição suficiente. Era como se ambos fossem levados embora se houvesse algum vento da montanha. Quando chegaram mais perto, todos puderam olhar mais de perto. O jovem de preto tinha cabelos brancos como cachoeiras, e era bem bonito, com um leve sorriso no rosto. Seus olhos continuavam passando pelas pessoas do grupo mercenário borda de sangue como se estivessem olhando para um grupo de porcos esperando para serem abatidos. Atrás dele, o mais velho e o garoto estavam um pouco nervosos, mas a maneira como os dois olhavam para as pessoas de borda de sangue eram como 4 facas afiadas, como se estivessem ansiosos para arrancar o coração dos inimigos. Quem é você?
Algo estava definitivamente errado. Sem saber, aqueles três chegaram a 100 metros de alcance, mas os batedores escondidos nas áreas periféricas não deram nenhum aviso. Algo claramente aconteceu com eles. Pensando nisso, a pupila do homem musculoso e careca encolheu um pouco, e ele ficou vigilante. Só estou de passagem. Fei respondeu casualmente. Então, ele quase imediatamente caiu na gargalhada, percebendo que talvez tivesse agido com muita frieza, e então tentou segurar a risada por um tempo, e finalmente disse solenemente. De repente, encontrei alguns conhecidos, então decidi que seria conveniente vir e cobrar algumas dívidas, cobrar alguns juros primeiro. Não havia a menor flutuação de energia no corpo de Fei, nem havia elementos mágicos surgindo, e ele parecia apenas um jovem vulnerável sem o menor poder para revidar. Atrás dele, os passos de Zolaz e Modric eram ainda mais instáveis, e um olhar foi o suficiente para dizer que eles não eram profissionais. No entanto, foi a aparência vulnerável daqueles três que deixou o sujeito careca e musculoso um pouco nervoso. Por precaução, o gigante careca de um olho só não reagiu imediatamente, mas silenciosamente deu a entender aos três assistentes ao redor dele que comandassem outros mercenários para cercar firmemente a caravana de Soros para impedir que alguém escapasse, e então ele perguntou fracamente. Cobrando dívidas? Que tipo de dívida? Dívida de vida. Fei coçou o queixo e disse com um sorriso. Para quem? O rosto do homem musculoso e careca mudou e um pensamento já surgiu em sua mente. Grupo de mercenários borda de sangue. Fei disse palavra por palavra, e neste momento, seu rosto ficou completamente frio. Seus olhos eram como lâminas, pousando no rosto do homem careca de um olho. Fei deixou sua energia aumentar, e aquele aumento instantâneo de energia e mudança na atmosfera realmente deu a essa elite dos mercenários borda de sangue um instinto subconsciente de não ousar olhar nos olhos da outra pessoa. Fim dos capítulos do 178 ao 180. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!